Pai do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Glória a Deus. Pastor Edmar, mas hoje temos uns meninos bons aqui hoje, né? Que é isso? Família Resende é uma família abençoada, né, irmãos? Palavra da oferta, louvor da oferta. Só falta o pastor, não quer pregar não, pastor? Aí fecha. Sou eu mesmo? Tentei, né, irmãos? Se colasse. Glória a Deus. Mas como é bom, né, irmãos? Estarmos na casa de Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Podemos falar da palavra de Deus. Agradecer ao pastor Edmar pela confiança. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite. No livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis capítulo 21. E essa semana Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de algo. E eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite de uma forma muito especial. Eu creio que nessa noite Deus quer que nós saiamos daqui de uma forma muito melhor do que nós entramos hoje. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua situação hoje, mas Deus tem uma direção para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Livro de Gênesis capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar de onde está. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Irmãos, Deus é maravilhoso e a gente sente a presença de Deus desde o início do culto, na hora da oração. Também o irmão Elcio Rezende estava orando conosco aqui. E quando a Débora cantava aquele louvor, que hoje é tempo de milagre, é tempo de cura, é tempo de paz, é tempo de infinitamente mais. Deus falava no meu coração: hoje Deus tem milagre para nós. Fala para o seu irmão: hoje é tempo de infinitamente mais de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus. Mas essa passagem da Bíblia nós conhecemos. E Agar, ela é despedida e ela vai no deserto para morrer com seu filho Ismael. E quando acabam os suprimentos, a comida, ela vê que não tem mais recurso, não tem mais jeito, e ela se prepara para a morte. Ela coloca o seu filho, e ela fica a uma distância, a Bíblia diz uma distância de arco, que é em torno de 100 a 150 metros, e ela fala: para que eu não veja ele morrer. E eu queria que nessa noite você entrasse um pouco no contexto dessa história. Nós não vamos falar sobre eles, mas nós vamos hoje meditar algumas coisas a respeito do contexto que eles viviam. Eles estavam numa situação de crise, uma situação de deserto. Eles estavam numa situação de caos, de morte, uma situação sem esperança. Eles precisavam de milagre, eles precisavam de algo que eles não tinham comida, eles não tinham direção, eles não tinham ajuda, eles não tinham ninguém. E eu queria que você contextualizasse isso na sua mente agora, esse ambiente que eles viviam. E nessa noite eu quero falar sobre deserto. E a palavra que Deus colocou no meu coração é: vencendo o deserto. Vencendo o deserto. E eu creio que nessa noite você vai sair daqui com armas e estratégias
para vencer os desertos da sua vida, em nome de Jesus. Mas deserto é lugar de fome, deserto é um lugar de sede, a gente pensa nisso. Deserto é lugar de sofrimento, lugar de escassez. Deserto é um lugar que todo mundo conhece, mas ninguém quer estar lá. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém faz questão de conhecer. Deserto é algo que ele faz parte das histórias da Bíblia. E todas as vezes que nós ouvimos deserto na Bíblia, nós sabemos que está se referindo a alguma luta, alguma tempestade, alguma adversidade na vida do cristão. E essa família estava literalmente em um deserto, sofrendo o calor, sofrendo a escassez, sofrendo a solidão, sofrendo a sua própria carne. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Talvez você diga, irmão Anderson, eu não tenho nenhum deserto hoje. Mas talvez a situação de outras pessoas seja diferente. E eu tenho certeza disso porque Deus confirmou isso muito forte no meu coração. Eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por desertos. Eu sei que existem famílias aqui nessa noite que se encontram na mesma situação desse texto que nós lemos aqui hoje, que se encontram no momento de dificuldade da sua vida. E talvez você esteja se perguntando assim: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo esse deserto na minha vida? Deus, por que Deus? O Senhor permitiu isso na minha vida, Deus. Eu tenho sido fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Senhor, eu tenho me desviado do mal. Deus, eu tenho vindo na sua casa, eu tenho participado. Deus, eu tenho trabalhado, eu tenho te servido. Senhor, eu tenho pregado a sua palavra. Deus, eu faço parte de uma igreja abençoada, Senhor. Deus, tantas pessoas que não têm compromisso com o Senhor estão tão bem. E talvez você esteja se perguntando: Deus, por quê? Por que comigo? Por que logo isso que está acontecendo? E talvez você tenha perguntado isso a Deus, você tenha indagado a Deus e você não tenha recebido respostas. Mas eu creio que nessa noite Deus vai falar conosco e vai trazer algo para o nosso coração, algo para a sua vida, que vai fazer com que você saia daqui diferente, em nome de Jesus. Amém? Existem basicamente 3 formas de nós entrarmos em um deserto. E a primeira delas é quando Deus te leva para o deserto. Quando Deus leva você para o deserto. Como que eu posso entrar no deserto? Quando Deus te leva. E às vezes Deus nos leva para o deserto. Não é o diabo, não são os nossos inimigos, não, é Deus. Deus um dia pegou o povo e falou assim: sai e vai caminhar no deserto. Deus falou assim: eu vou levar vocês pelo deserto. Eu tenho uma bênção para vocês. Eu tenho uma vitória para vocês. Mas para vocês alcançarem essa vitória, vocês vão ter que atravessar o deserto. E Deus pega o povo de Israel e Deus coloca esse povo no deserto. Foi o diabo? Não. Quem foi? Foi Deus. A vitória estava do outro lado, mas o caminho era o deserto. Fala para o irmão: às vezes o caminho da vitória é no meio do deserto. Mas sabe o que acontece? Todas as vezes que nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, todas as vezes que nós estamos debaixo da bênção de Deus, deserto não é lugar de derrota. Deserto é caminho para a vitória. Deserto é aprendizado de Deus. Deserto é faculdade de Deus. Deserto é lugar para nos tornarmos melhores. Amém? Até Jesus, irmãos, um dia teve que ir para o deserto.
E a Bíblia conta que Jesus passa lá 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Para que o propósito de Deus se cumprisse na terra, Jesus teve que ser levado para o deserto. E a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto, e ali Jesus ficou. E Jesus teve fome. E Jesus teve a afronta do diabo. Por quê? Porque Deus às vezes precisa nos levar do deserto para ensinar algumas coisas. E para que às vezes? Por alguns motivos, para a glória dele. Deus às vezes te leva para o deserto para glorificar o nome dele na sua vida. E isso nós sabemos, e isso nós temos que entender. Um dia chega até Jesus e fala: Jesus, Lázaro, aquele quem tu amas, Lázaro, está morrendo. Ele foi acometido de uma enfermidade e ele vai morrer. E Jesus fala assim: olha só, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas Lázaro era amigo de Jesus, irmãos, amigo de Jesus, imagina só isso. Sentava com ele, comia com ele, conversava com ele, tinha intimidade com ele. Mas Jesus falou assim: não é para a morte, é para a glória de Deus. Foi o diabo? Não. Para que servia? Para a glória de Deus. Às vezes Deus também leva a nós para o deserto, para o nosso próprio bem. Difícil, né, falar isso? Como assim, irmão? Leva para o deserto para o próprio bem? Quem é pai aqui vai entender o que eu estou falando. Quem aqui já pegou o seu filho? Você levou no hospital e o médico limpou e passou lá uma injeção. Aí você pega o seu filho, irmão, seu filhinho de 2 anos, 3 anos. Mais difícil ainda quando ele fala. E você senta ele naquele banco da farmácia, e o farmacêutico pega aquela agulha desse tamanho assim, e a hora que ele faz assim aquela agulha, aquele espirra. O menino olha para você assim, com aquele olhão desse tamanho, e fala: papai, o que é isso? Aí você fala assim: não, meu filho, é para o seu bem. Aí ele deve pensar assim: você deve estar ficando louco, né, pai? Para o meu bem é o tamanho dessa agulha aí que esse cara vai enfiar em mim. Mas você sabe que é para o bem dele, e você segura ele. E ele chora às vezes, e ele grita. Igual aquele vídeo do YouTube, né? Tem aquele pai que vai segurar o filho e fala: filho, você tem que ser forte, você tem que ser forte. A hora que o cara aplica a injeção, o pai começa a chorar. Tem que ser forte, filho. Quem já viu esse vídeo e sabe como é que é. Mas é para isso. Nós temos que entender que às vezes nós vamos para o deserto para o nosso próprio bem, para Deus resolver alguma coisa na nossa vida, para Deus tirar algo que está impedindo o nosso prosperar, o nosso caminhar. C.S. Lewis, um grande teólogo, fala assim: Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita nas nossas dores. E às vezes Deus permite o deserto porque Ele tem que gritar com a gente, Ele tem que ensinar. Um dia Paulo fala assim: Deus, tira esse espinho da minha carne. Deus fala assim: não vou tirar, porque é para o seu próprio bem, para que você não se exalte. O maior medo de Paulo era ser reprovado por Deus, e Deus sabia disso. Deus falou assim: esse espinho é justamente para isso, Paulo, para que você não venha a ser reprovado. Fala para o irmão: deserto também é para o seu próprio bem. Mas nós sabemos que sempre há um propósito naquilo que Deus faz na nossa vida, para a glória dEle, para o nosso próprio bem, para que a gente venha ser melhor, para que a gente venha ficar mais forte, porque é no deserto que você fica mais forte, porque é na luta que você aprende aquilo que você não sabia, é na luta que você supera quem você era, é na luta que você faz aquilo que você nunca teria coragem de fazer, em momentos de calmaria. Fala para o seu irmão, olha para ele e fala assim: quando você vencer o seu deserto, vai ter anjo de Deus para te servir. Porque Jesus, quando o diabo se afastou dele, a Bíblia fala, olha para mim aqui,
Quando o diabo tentou provar Jesus, e ele foi derrotado, e ele foi embora, a Bíblia fala que vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. E eu quero te dizer, quando o seu deserto acabar, vai ter anjo de Deus para servir você na sua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. O segundo motivo, quando que nós vamos para o deserto? Quando as tuas escolhas te levam para o deserto. Primeiro, quando Deus nos leva para o deserto. Segundo, quando as nossas escolhas nos levam para o deserto. Um dia, o filho chega para o pai e fala: pai, me dá a minha herança, a minha parte, eu quero ir embora. Filho pródigo, me dá a minha parte, o meu dinheiro, porque eu quero ir embora dessa casa, eu quero resolver a minha vida, eu quero viver por conta própria. E a gente conhece essa história. O pai dá a herança para ele, ainda que não teria nenhuma obrigação, e ele vai embora. E ele sai pelas terras, e ali ele faz amizades que não devia ter feito, e ali ele gasta tudo dissolutamente, diz a Bíblia, acaba com tudo que ele tinha, e acaba num chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos. Foi o pai dele que levou ele para o deserto, irmãos? Não. Foi Deus que levou ele para o deserto? Não. Foi o diabo que levou ele para o deserto? Não. Ele mesmo. Por uma escolha infeliz que ele fez, ele construiu, ele criou o seu próprio deserto. E a Bíblia ensina muito sobre isso. Um dia Davi olha para Batseba e ele comete adultério, e ele comete assassinato. Seu filho nasce, Deus fala: esse menino vai morrer. E ele perde o seu filho por um deserto que ele criou, um deserto que ele mesmo procurou. Irmãos, às vezes o deserto que nós estamos passando, fomos nós que criamos ele. E talvez isso responda muitas das perguntas que você tem feito para Deus. Por que eu estou no deserto? Será que se você fazer uma análise, se você voltar aí na sua vida um pouco, será que você, eu não estou falando que é por culpa sua, porque nenhum de nós nós queremos sofrer, somos masoquistas para tomar uma decisão que nós sabemos que vai sofrer, que vamos sofrer no futuro. Não, às vezes a gente toma uma decisão, e eu posso dizer às vezes não, a gente sempre quer tomar uma decisão para acertar, a gente sempre quer tomar uma decisão para ser bênção na nossa vida, bênção na nossa família, bênção na nossa casa, mas às vezes a decisão que nós tomamos não sai do jeito que nós planejamos, e nós entramos em um deserto. Às vezes esse deserto está aí, assolando a sua vida, está corroendo a sua mente, está comendo a sua paz, o seu sossego, e você fala: por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa escolha? Ah, se eu pudesse voltar lá atrás e mudar algumas coisas da minha vida. E esses dias nós estávamos até falando isso. Ah, se eu pudesse mudar pelo menos 3 coisas, ou mais coisas, decisões que nós tomamos que nos levaram para lugares que nós não queríamos, mas infelizmente chegamos no deserto. E uma terceira coisa, como é que nós vamos para o deserto? Quando somos empurrados para o deserto. Não foi Deus, não fomos nós com as nossas decisões, com as nossas escolhas, mas nós somos empurrados contra a nossa vontade para o deserto. Como a história que nós temos aqui de Agar e Ismael. Estavam no deserto porque queriam? Não. Foi Deus que colocou? Não. Foram mandados para lá. E um dia, o meu pai, nós tínhamos descoberto que ele tinha câncer, que ele estava com câncer. E eu entrei numa luta, numa batalha com Deus muito grande, fazendo essas perguntas: por que Deus? Por que esse deserto? Por que nós entramos nesse deserto? Porque logo nós, agora que nós estamos
tão fiéis ao Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? E eu lembro que um dia eu estava muito triste, e de manhã no trabalho nós fazíamos um culto, alguns dias da semana, e nesse dia eu entrei arrebentado com essa situação, era bem cedo, e eu falava, por que, Deus, por quê? E a gente pensa assim, por que com o meu pai, né? Deus deve falar assim, se fosse com outro pai, podia ser. Eu acho que ele, mas não fala. Mas a gente pensa isso. E quando eu sentei naquele dia, a pessoa que trouxe a palavra, ela leu o capítulo 5, versículo 45 de Mateus, que diz que o sol nasce para justos e injustos. E todos nós podemos passar por isso. A chuva, ela cai para todos. O sol, ele nasce para todos. As adversidades vêm para todo mundo. E às vezes nós entramos no deserto porque nós entramos. Eclesiastes 9 fala que tudo sucede igualmente a todos. Sucede ao justo, sucede ao ímpio. Tudo sucede a todos. E às vezes você olha para uma pessoa que está fazendo tudo errado, e você fala, Deus, não é possível uma coisa dessa. O cara, quanto mais errado faz, mais as coisas dão certo na vida dele. Mas naquele dia, aquela palavra, irmãos, ela saltou para mim assim, como se Deus falasse, como se Deus bradasse comigo e falasse, Anderson, presta atenção no que você está falando. Presta atenção. Tira seu olhar do problema que você está passando, porque eu estou no controle de todas as coisas. E Deus está falando conosco nessa noite. Fica tranquilo, irmãos. Sabe por quê? Podemos ter lutas, podemos ter dificuldades. Pessoas que não servem a Deus podem estar vivendo um momento aparentemente de vitória, mas a pergunta que nós devemos fazer é: e se Jesus voltasse agora, para onde que ele iria? Eu não sei, irmãos, mas eu sei de uma coisa, que nós que estamos aqui na De Bueno nessa noite, se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse hoje, nós subiríamos e nós estaríamos com ele no céu, em nome de Jesus. E você ia falar: valeu a pena todo o deserto. Existe uma frase que diz assim: a vida é uma professora implacável. Primeiro ela dá a prova, depois ela ensina a lição. Fala para o irmão aí: faz a prova, irmão, porque você vai ser aprovado em nome de Jesus. Faz a prova, irmão, que você vai ser aprovado, irmão. Fica tranquilo. Mas olha só, por que nós entramos então? Como que nós entramos no deserto? Às vezes, porque Deus nos leva para Ele. Às vezes, pelas nossas escolhas. Ou às vezes, porque somos empurrados para Ele. Mas eu quero falar aqui nessa noite. Joga na tela, por favor, aí, Vitinho. Como vencer o deserto? Como vencer o deserto? Como que nós podemos vencer o deserto que nós estamos passando? Ou o deserto que nós vamos enfrentar? E nessa noite eu quero trazer para vocês 3 lições, bem simples, mas que eu tenho certeza, absoluta certeza no meu coração, que se você nessa noite colocar isso, se você guardar isso, tomar isso como uma lição de vida, não é coisa difícil de fazer, não é coisa que você não sabe, o que eu estou dizendo é praticar. E ontem nós encerramos um curso de noivos, de casais, o nosso curso de casais, o curso aqui da igreja que chama Somos Um. E nós concluímos o curso dizendo que as coisas que nós ouvimos no curso são coisas que às vezes a maioria já ouviu dezenas de vezes. Mas o que faz a diferença é quando nós pegamos aquelas coisas e nós aplicamos elas na nossa vida, no nosso casamento.
Isso é que muda de verdade. Então o que nós vamos falar aqui nessa noite, eu tenho certeza que se você tomar como uma lição, como você tomar como uma regra para a sua vida, não vai ter deserto que vai impedir a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Número 1 aí, Vitinho, por favor. Como podemos vencer o deserto? Primeiro, assuma a direção da sua vida, irmão. Assumindo a direção da nossa vida. Olha só, às vezes nós vivemos no piloto automático da nossa vida. Você já viveu esses tempos da sua vida que você está no piloto automático? Você acorda, você levanta, você faz o que tem que fazer, leva o menino na escola, vai para o trabalho, sai do trabalho, pega o menino, almoça em casa, vai para a igreja, volta da igreja, chega de noite, você dorme, você acorda. E a sua vida ela entra no piloto automático. Você sabe que está passando por luta, você está passando por deserto, você tem que resolver situações, mas você está no piloto automático. Você não está na direção da sua vida, você está no piloto automático. As coisas estão te levando, as coisas estão acontecendo. Você é como se estivesse num barco e esse barco estivesse sem um comandante. Aonde o vento sopra é aonde você está. E na nossa vida existem dois tipos de pessoa. Existem os atores, os personagens que fazem parte da nossa história. E existem os espectadores que estão assistindo a nossa história. Existe uma plateia. E nessa noite eu pergunto para você, de que lado da sua história você está? Será que você está atuando na sua história? Ou será que você está sentado como um espectador? Será que você está na plateia da sua vida, assistindo a sua vida passar, e você não está tendo forças para tomar de volta a direção da sua vida? Será que esse deserto que você entrou transformou você apenas em espectador da sua vida, e você está deixando esse deserto te levar para onde você não deveria ir? Será que você está deixando te levar no mesmo ponto que Agar chegou, da comida acabar, de acabar as suas forças? Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Mas Deus te entregou a direção da sua vida através de algo chamado livre-arbítrio. Direito de escolher o que fazer com a sua vida. E nessa noite, Deus está nos alertando. Toma de volta a direção da sua vida. Toma de volta nas tuas mãos a direção da sua casa. Toma de volta a direção da crise que você está vivendo. Jesus, a Bíblia conta que ele estava no barco com os discípulos, mas ele estava dormindo. Jesus estava lá no barco, irmãos, e o barco estava sofrendo a tempestade. Jesus está no controle, Jesus está no barco, mas quem tinha que contornar a situação era quem estava lá em cima, era quem estava no comando. Pergunta para o irmão: será que você está na direção da sua vida? Irmãos, ter a direção da nossa vida é você ir pelo caminho que Deus te aponta. Você ora a Deus, Deus te dá um caminho, mas se você não está na direção, como é que você vai apontar para aquele caminho? Deus fala: meu filho, vai por ali, mas você está sentado na plateia da história da sua vida, vendo a sua vida passar, e Deus está falando: é por ali. Você está olhando: eu sei que é por ali, mas você não vai. Você não toma a atitude que você sabe que você tem que tomar. Deus está falando: vai para lá. E nessa noite, eu oro a Deus
para que Deus te dê força de levantar dessa plateia e assumir o controle e a direção da sua vida. Nessa noite Deus te dá algo novo, para que quando você saia daqui, você fala: Deus, a minha vida está no controle do Senhor, mas a direção que o Senhor apontar, eu vou levar a minha casa, eu vou levar o meu barco em nome de Jesus. Para de dar ouvido para as circunstâncias, para de dar ouvido para o seu deserto, para de dar ouvido para a tempestade, para de dar ouvido para quem você não deve dar ouvidos, e dê ouvidos para aquele que tem o controle da sua vida nas mãos dele, em nome de Jesus. Jó tinha o controle? Não, Jó tinha direção. Jó sabia que o controle estava na mão de quem? De Deus. Mas um dia acontece tudo que não devia acontecer na vida de Jó, e Jó perde tudo. Jó perde a saúde, Jó perde os filhos, Jó perde os bens, Jó fica sem nada. A única coisa que Jó não perdeu foi a direção da vida dele. A mulher diz: amaldiçoa esse Deus. Ele fala: não, Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Eu perdi tudo que eu tinha, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Fala para o seu irmão: a sua vida está nas mãos de Deus. Porque Jó manteve a direção da sua vida, ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor. Jó sabia que ele estava na direção certa, e na hora certa Deus se levantou a favor dele. Fala para o seu irmão: se você confiar, na hora certa Deus vai se levantar para te abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Levanta sua mão direita aí. Você quer receber nessa noite de volta a direção da sua vida? Se caso você não está com ela nas tuas mãos, recebe nessa noite aí pelo poder do nome de Jesus. Deus nessa noite vai te capacitar. Se você já tem dirigido a sua família, a sua casa, a sua vida, Deus vai te dirigir, Deus vai te entregar algo maior, para que você tenha mais força, mais discernimento. Se você por acaso, você perdeu a direção da sua vida, Deus nessa noite te entrega de volta a direção da tua casa, a direção dos teus negócios, a direção da tua família, a direção da sua vida, em nome de Jesus. E se você crê, dá uma salva de palmas para Deus. Aleluia. Toma posse da direção da sua vida. Você quer vencer o deserto? Segunda coisa, caminhe debaixo da nuvem. Caminhe debaixo da nuvem. E eu achei importante mais faço aqui, porque Deus falou muito ao meu coração. Porque o pastor Edmar vem declarado isso desde que nós iniciamos esse ano, que nós estamos debaixo de uma nuvem. Mas sabe por que Deus me incomodou a falar isso? Porque tem gente que tem ouvido isso e tem saído debaixo da nuvem. A Bíblia conta que o povo de Israel andava no deserto, mas que a nuvem seguia o povo de dia, e que de noite tinha uma coluna de fogo que protegia. E sabe o que isso significa, irmãos? Sobrevivência. Porque aquele povo não teria vivido 40 anos no deserto se não fosse a nuvem, se não fosse a coluna de fogo. Aquele povo não conseguiria fazer o que eles fizeram, não conseguiriam ter o que eles tiveram, se não fossem estar debaixo da nuvem. E não só estar debaixo da nuvem, caminhar debaixo da nuvem. Porque quando você está debaixo da nuvem, irmãos, você não fica parado. Quando você está debaixo da nuvem, você tem que caminhar. Sabe por quê? Porque Deus dá uma direção, e a gente tem que seguir a nuvem.
E sabe o que acontece às vezes? Se a gente fica parado, a nuvem vai embora e você fica desprotegido. A nuvem vai embora e a hora que você olha para cima, o sol está te queimando. A hora que você olha para cima, os seus inimigos estão de olho em você, porque você está desprotegido. Fala para o irmão, debaixo da nuvem tem direção de Deus. Fala para ele, debaixo da nuvem tem ajuda de Deus. E fala para ele, debaixo da nuvem tem providência de Deus. Irmãos, o povo andou 40 anos, a roupa não estragou, o sapato não acabou, e tinha maná todo dia. Todo dia tinha maná, e era maná fresquinho, porque o povo estava caminhando debaixo da nuvem. Sabe o que você tem que entender? Quando nós estamos no deserto, irmãos, tem providência de Deus, mas quando você está no deserto, é tempo de maná, não é tempo de banquete, é tempo de maná. E às vezes as pessoas confundem isso e não querem o maná de Deus e sai debaixo da nuvem, atrás de um banquete que não existe. Você tem que entender que Deus tem o melhor para nós. Você tem que entender que Deus tem para nós o melhor dessa terra. Você recebe o melhor dessa terra em nome de Jesus? Eu recebo. Eu creio que Deus tem para nós o melhor dessa terra. Mas tempo de deserto é tempo de maná. É tempo de não faltar, mas é tempo da provisão diária. É tempo de você chegar 3h58 e falar assim: Deus, como é que eu cubro esse cheque? 3h59 o cliente liga e fala assim: ó, sabe aquela conta? Tem 2 anos que eu te devo? Acabei de depositar. Isso é tempo de maná. Tempo de maná é quando você fala assim: Deus, como é que eu vou fazer amanhã? E no outro dia alguém bater na porta. Irmãos, senti no coração aqui de abençoar você. Não sei porquê. Deus mandou te abençoar. Toma aqui, recebe essa bênção. Tempo de maná, irmãos, é tempo de conta-gotas, mas é tempo de viver o milagre de Deus. Então presta atenção no que eu vou te falar nessa noite. Talvez você está vivendo um tempo de maná hoje, e às vezes você está triste, e às vezes você está preocupado, às vezes você está chateado, e às vezes você está falando tudo aquilo que eu falei no início do culto, questionando a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: fica tranquilo, que não vai te faltar nada, em nome de Jesus. Hoje eu quero partir para o final. Eu queria convidar a Débora aqui, com a equipe de louvor. Como vencer o deserto? Como vencer o deserto? Assuma a direção da sua vida. Assuma a direção da sua vida. Caminhe debaixo da nuvem. Caminhe debaixo da nuvem. A nossa igreja, irmãos, é uma igreja que não para. E deixa eu te falar aqui, presta bem atenção. A direção que Deus der para o nosso pastor, irmãos, vamos seguir debaixo da nuvem, porque depois do deserto tem a vitória. Fala para o irmão: depois do maná tem o banquete, em nome de Jesus. Glória a Deus. E por último, para vencer o deserto, creia no impossível de Deus. Creia no impossível de Deus. Em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 14, diz assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para Deus? De algumas traduções diz assim: existe alguma coisa impossível para Deus? E é a pergunta que eu te faço hoje: você acha que tem alguma circunstância na nossa vida impossível para Deus resolver?
Deus é dono do ouro e da prata. Dinheiro para Ele não é problema. Deus é o Deus que sara. Enfermidade para Ele não é problema. Deus é o Deus que provê. Necessidade para Ele não é problema. Eu te pergunto, o que Deus não pode resolver na sua vida, meu irmão? E eu queria te convidar a ficar em pé. O que Deus não pode resolver na sua vida? Eu quero mudar isso, quero dizer, Deus pode resolver hoje todos os teus problemas. Deus pode hoje acabar com o seu deserto. Deus pode hoje dar um fim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus pode hoje mudar a história da sua vida, porque se Ele quiser, Ele pode. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, ainda continua sendo Deus. Eu quero dizer que Deus sempre está contigo no deserto. Jesus venceu o diabo no deserto. Você vai vencer esse deserto, meu irmão. Jó venceu o deserto que ele passava. Você vai vencer esse deserto que você está passando. Você vai sair dele em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus está no controle da sua vida. Fala para ele com fé. Não vai te faltar providência. Olha para mim aqui. Nós estamos num cenário de crise aí fora, não é? Está lá fora, aqui dentro não tem crise não, em nome de Jesus. Porque nós estamos debaixo da nuvem. Eu recebi essa palavra desde 1º de janeiro. Ela está guardada aqui no meu coração. Eu creio, irmãos. Pode até ter tempo de maná, mas a crise não vai pegar a gente não, irmãos. O diabo não vai derrotar a gente não. Deserto é lugar de passagem para crente. Deus ouviu a voz de Ismael. Deus está aqui nessa noite. Deus vai ouvir a nossa voz. Fala para o seu irmão, não recue, não desista. Agora se você tem fé, fala para ele assim, conta comigo, meu irmão, porque um dia esse deserto vai acabar. E nós dois vamos comemorar junto em nome de Jesus. Nós vamos comemorar junto em nome de Jesus. Nós vamos comemorar junto, como a família Adebueno, porque a sua vitória é a minha vitória. Um dia, irmãos, Moisés para de frente para o mar e fala, Deus, Faraó está vindo com seus cavaleiros, com seus carros e vai acabar com a gente. Deus, pelo amor de tudo que é sagrado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, o que eu vou fazer? O mar está aqui na frente. Nós vamos morrer agora, Deus. Deus fala, Moisés, presta atenção, fica tranquilo, eu vou abrir o mar, só manda o povo marchar. Só manda o povo marchar. Anda debaixo da nuvem, pega a direção que eu estou te dando, anda no meio das águas, Moisés. E o povo de Deus passou, e o povo de Faraó morreu, e o diabo perdeu, e Deus venceu. E eu quero dizer que hoje não vai ser diferente na nossa vida. O diabo vai ser envergonhado mais uma vez, e nós vamos vencer pelo poder do nome de Jesus. Eu quero dizer aqui, para acabar, um dia Balaque paga Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e essa história é linda demais, porque Deus fala assim, Deus põe na boca do profeta, fala assim, fala para ele aí, que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Você é um abençoado de Deus. Você é uma abençoada de Deus. A tua casa é uma abençoada. A sua casa é abençoada por Deus. A nossa igreja está debaixo da bênção de Deus. Agora fala para o seu irmão aí, com fé. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Existe um decreto de Deus para te abençoar, e ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Agora fala com voz de profeta.
toda maldição contra a sua vida vai se transformar em bênção, e o seu deserto vai virar festa. Aleluia! Você crê nisso em nome de Jesus? Então agora você vai dançar, você vai festejar a sua vitória em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, no deserto eu me encontrar, viver cercado por egípcios e Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, quantos recebem esta palavra no seu coração? O Senhor é contigo, Deus é contigo, e você vai vencer toda e qualquer circunstância, porque Deus, Ele é sobre a sua vida. Amém? No nome de Jesus. Deus abençoe o Anderson por esta palavra tão tremenda, tão maravilhosa. E enquanto Anderson ministrava aqui, eu até confidenciava com a minha esposa assim, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Deus está falando ao meu coração essa noite, Deus está falando ao coração de tanta gente aqui. Deus está fortalecendo a vida, a fé de cada irmão, de cada pessoa que está aqui nesse templo da AD Bueno hoje. Sabe, Deus está te fortalecendo, meu irmão. Sabe, pode sair daqui hoje com essa certeza, praticando aquilo que foi ensinado hoje aqui. Anda na presença de Deus, fica firme aí que Deus vai te dar a vitória completa, em nome de Jesus, debaixo da nuvem de Deus, em nome de Jesus. Quero aqui dar alguns avisos, e nós já vamos encerrar esse culto. Quero pedir aos irmãos que, por favor, não saiam, que aguardem até nós darmos aqui, liberarmos você depois da bênção, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã, quinta e sexta-feira, das 5 às 6 da manhã, nós temos aqui a oração de madrugada. Tem sido uma bênção. Você que ainda não veio e que quer experimentar algo novo de Deus, um som novo de Deus, vem aqui, tem maná aqui de madrugada, e nós precisamos desse maná, amém? Então, das 5 às 6 da manhã, amanhã, quinta-feira, e também na sexta-feira. A quinta-feira, à tarde, nós temos aqui a tarde da bênção, às 14h30. À noite, mais uma vez, estamos reunidos aqui na casa de Deus para orarmos, o culto de oração dos parceiros de oração,
Então os parceiros vão estar aqui, nós vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus. E às 20h30 o culto do porão, os jovens ali embaixo no porão estarão buscando e falando com Deus também. A unção também será tremenda naquele lugar. Quinta-feira, irmãos, é engraçado isso, mas observando aqui agora, nós temos muitas atividades na igreja. Então é um dia de muito trabalho aqui para nós, mas é um dia de muita vitória, é um dia de muita alegria. Amém? Domingo de manhã, escola bíblica dominical, pastor Edmar Rezende vai estar trazendo a palavra aqui, porque é a palavra de culto de Santa Ceia. Então todo culto de Santa Ceia, o pastor Edmar vai estar aqui ministrando, ele sempre está ministrando para nós uma palavra da parte de Deus. Então venha domingo de manhã, na escola bíblica dominical, venha ouvir aqui, se preparar, porque logo mais à noite, no domingo, às 18h30, nós teremos aqui a maior festa da igreja, do povo de Deus na face da terra, é a Santa Ceia. Meu irmão, deixa eu falar um negócio, olha só, abre o seu coração para receber isso. Santa Ceia, não rifa não, não troca por nada na sua vida, é o melhor momento que nós podemos viver aqui na face da terra, é estarmos celebrando a Santa Ceia. Jesus, ele deu uma ordem a respeito disso, e disse que nós teríamos que fazer isso em memória dele. Nós participamos do pão e do cálice aqui, mas é em memória dele. Como é que você pode estar em outro lugar? Não tem lógica um crente estar em outro lugar num dia de Santa Ceia. Tem que estar na casa de Deus, celebrando a vitória do Senhor, envolvido com aquilo que Jesus estabeleceu para a igreja como de uma grande importância. Amém? Então fala com amor aí para o irmão aí, fala assim: meu queridão, domingo, Santa Ceia, não esquece não, vem para cá, vamos estar junto. Amém? Aleluia, seu lugar é aqui, amém? Na casa de Deus. E eu tenho também um pedido muito especial da irmã Arione, que cuida do departamento aqui na igreja do Bueno Solidário, da parte da campanha do quilo, ou campanha que a gente fala do alimento não perecível. E quero animar você, lembrar você, fortalecer você para isso. Às vezes você pensa que não tem necessidade disso, tem, viu? Quero falar para o irmão que tem muitas pessoas que são abençoadas através desse trabalho do Bueno Solidário. Então, separa lá, né, como diz o Rogerinho, uns 5 quilos de feijão. Seja generoso, amém, meu irmão? Trocando das palavras aqui, seja generoso, prepara lá algo que seja de um alimento não perecível e traga. Aí vai ter ali na porta um lugar para você depositar, trazer e ajudar a gente a montar essas cestas, para poder abençoar as pessoas que têm necessidade, ok? Em nome de Jesus. Está feliz? Feche os seus olhos então, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Amém. Pai, nós queremos primeiramente, Senhor, te agradecer por esse culto, pela palavra ministrada ao nosso coração, pelos momentos de louvores, Pai. Ó Deus, que pudemos entrar na Tua presença para Te adorar. Ó Deus, por momento de comunhão que pudemos, ó Pai, nesta noite partilhar, ó Deus, com os nossos irmãos. Pai, obrigado por tudo que aconteceu nesta reunião de culto hoje. Que a Tua unção seja sobre o Teu povo, Senhor. Ó Deus, que eles possam retornar para suas casas, debaixo, ó Pai, da nuvem do Senhor. Que eles possam, Pai, compreender que, ó Pai, ó Deus, estamos atravessando ainda um deserto e que a terra prometida está logo ali à frente e nós vamos alcançá-la, porque é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Pai, conceda aos Teus filhos, ó Pai, uma semana ainda, este restante de dias dessa semana, ó Deus, com bênçãos, com vitórias, com êxitos, Pai, com livramentos, com graça, com alegria, com paz, com saúde, com harmonia no lar. Pai, abençoa os Teus filhos. Nós oramos no Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Receba então, curve a sua cabeça, receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos digam amém. Quem diz amém?
aperte a mão de alguém e diga: a paz do Senhor, abençoado de Deus.